Bom, provavelmente nos últimos dias você recebeu diversas profecias em relação a tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo. E Paulo deixa à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, não desprezei as profecias. Então realmente não é para ser desprezado, porque profecia é um dom espiritual e uma maneira que Deus interage com a igreja, com o seu povo. Mas no versículo 21 ele vai dizer: examinai tudo, retém o que é bom. A mesma coisa ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, falando: dois ou três profetas, julguem, os outros julguem. Esse tipo de profecia, que não é a palavra escrita, passa pelo crivo, pelo exame, pelo julgamento. E a gente precisa aprender a examinar tudo e reter o que é bom. A palavra de Deus não é para ser julgada, é para ser estudada e entendida, porque Paulo diz que ela é digna de toda aceitação. Mas quando alguém é usado em profecia, essa profecia passa pelos exames, essa profecia passa pelo julgamento. E a principal forma de julgar é se está conforme as Escrituras e se veio realmente da parte de Deus. Mediante a tudo isso, eu queria ressaltar uma profecia que essa eu conheço, que eu vi em vídeo no Facebook, infelizmente não tem como mostrar, não consegui ter o link para passar para os irmãos que assistiram esse vídeo, que há anos atrás, uma senhora, uma irmã de terninho verde, dentro de um culto, ela começa a falar em profecia. Algo que eu anotei o que ela falou justamente para não errar. Ela disse assim: há anos atrás, antes mesmo das últimas eleições, essa profecia, esse vídeo, eu vi há anos atrás e hoje vi novamente e anotei aquilo que essa irmã falou. Ela diz assim: Deus vai mexer em 3 países. China, China foi o primeiro a ser atacado, a passar por essa situação. Cuba, há um tempo atrás, Cuba passou por uma grande problema econômico. E eu estava lendo um pouco sobre essa situação e dizem que houve até brigas por causa de comida. Então, Cuba passou por um período difícil nesses últimos anos. E ela diz assim: e o continente europeu vai passar por um reboliço. O continente europeu vai passar por um reboliço, uma confusão, vai mexer as estruturas desse país. E ela, na profecia, ela continua dizendo: e é a mão de Deus, e é Deus. Anos atrás eu vi essa profecia e agora anotei algo que ela falou. Então, claramente mostra que Deus usa os seus no dom de profecia e que isso é verdade. A gente precisa examinar, tomar cuidado, mas Deus usa. Mas eu quero falar sobre outra questão para a nossa vida. Numa oração, no dia 27 de janeiro de 2020, esse ano, uma oração na casa de um determinado irmão que eu estava presente e tinha 12 pessoas contando comigo nessa oração. Eu não vou dizer a casa de quem, mas uma oração no lar do dia 27 de janeiro de 2020. Um irmão foi tomado em profecia. Após a gente cantar o hino 300 da harpa, um culto acontecendo normalmente no lar desse irmão, e após o irmão pedir para cantar o hino 300 da harpa, que diz: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, após ele cantar esse hino, o irmão foi usado por Deus em profecia e disse: por que a igreja canta aquilo que não crê e não espera? Ou seja, Deus usou esse irmão para chamar a nossa atenção que estávamos lá e dizer que muitos cantam sobre a vinda de Cristo, sobre essa ser esperança, mas não estão esperando o arrebatamento. Não estão crendo nesse sinal. Se alguém achar que é mentira, eu anoto as orações que eu faço nesse caderninho. Tá aqui, ó, dia 27 de janeiro de 2020, lá do irmão fulano de tal, as pessoas que estavam presentes. E quando acontece de ter alguma manifestação diferente de Deus, eu boto a observação. Eu botei a observação
que houve essa profecia dentro daquela casa. Está aqui anotado, e eu enviei mensagem para alguns irmãos e praticamente todos disseram: eu lembro que isso aconteceu. Então, dentro desse lar, dentro da oração na casa desse irmão, no dia 27 de janeiro desse ano, Deus disse que muitos cantam naquilo que não creem e não esperam. Quando o irmão terminou de cantar o hino 300 da harpa cristã. Olha para vocês verem. E o irmão que foi tomado em profecia disse assim: olha para o sinal na China. Olha para o sinal na China. No dia 27 de janeiro ainda não tinha acontecido tudo isso que está acontecendo. O Brasil então teve até carnaval. Então não tinha todo essa pandemia. E Deus já estava falando: eu vou dar um sinal na China. O irmão foi tomado em profecia e disse isso. Mas eu quero compartilhar principalmente essa parte, quando o irmão disse assim, quando Deus disse: eu estou tocando trombeta dentro das igrejas. Eu já estou tocando trombeta dentro das igrejas. Eu estou levantando gente dentro das igrejas. Esse irmão que foi tomado esse dia, eu tenho anotado aqui, eu estava ali presente. Não tem áudio, não tem vídeo. Ele disse que Deus estava tocando trombeta dentro das igrejas. A gente está pensando muito em que tudo isso veio fazer lá fora. Para o mundo que zombou, que escarneceu de Jesus, está certo, é juízo. É o momento deles se despertarem, deles se arrependerem. Mas também é para dentro da casa do Senhor. Porque o sinal é para a igreja. No dia 27 de janeiro, uma oração no lar de um irmão, foi falado isso. E quanto é verdade que a igreja vive como peregrina e forasteira aqui na terra. Conforme diz Hebreus 11, 13 e 14. Se a gente está vivendo como peregrino, forasteiro aqui nessa terra, será que a gente realmente está nos preparando e esperando o arrebatamento e vamos nos alegrar nessa promessa, conforme Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18, quando ele fala do arrebatamento e diz: consolai uns aos outros com essa palavra, com essa promessa. Como está a nossa vida em relação a isso? Quando a gente ouve que o noivo está chegando e entra em desespero e entra em pânico, é porque a gente está igual as virgens imprudentes de Mateus 25, que elas estavam com a lâmpada apagada. Vamos nos atentar para isso, irmãos. Esse é um sinal, é uma trombeta para a igreja dizendo que o noivo pode chegar a qualquer momento. O noivo está a caminho. Ele pode chegar daqui a minutos, ele pode chegar daqui a anos, ele pode chegar daqui a meses, pode chegar daqui a décadas. Mas a palavra é que o noivo está a caminho. E só vai ficar desesperado, em pânico, aqueles que não estiverem com as suas lâmpadas acesas. É entendível as preocupações que tem. Eu fico preocupado nessa questão toda. Mas a minha preocupação não pode abalar a minha fé e na promessa do que eu creio. Se isso diz que o noivo está a caminho, eu digo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E a igreja se esqueceu daquilo que tanto pregava, daquilo que tanto esperava, e parece que se esqueceu. A gente espera ansiosamente que tudo fique ao normal, mas não espera ansiosamente que o noivo chegue. Deixo aqui a última palavra dizendo, de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. E seja qual for a hora que Ele vá nos levar no arrebatamento ou individualmente, a gente precisa ser um povo forte que não teme nem a morte. Porque a nossa esperança e a maior promessa para a igreja é vida eterna em Cristo Jesus. Vamos nos encher do Espírito Santo, estar com as nossas lâmpadas cheias, em nome de Jesus. É a hora mais importante para a gente falar dessa promessa, dessa mensagem, dessa boa nova, que o noivo vem, que o noivo vem. E a gente está deixando de pregar isso nesses últimos dias. O noivo vem. Pode ser hoje, amanhã, daqui a anos ou décadas, mas isso é um sinal.
bíblico que o noivo vai vir buscar a noiva, e a minha fé, em vez de retroceder, fica cada vez mais firme, mostrando que a Bíblia está certa. A Bíblia tem razão. E eu creio que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus.